Pouca gente percebe, mas um dos maiores equívocos no tratamento da diabetes tipo 2 está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos, e a maioria dos pacientes nem imagina. Segundo o médico brasileiro Dr. Hiroshi, referência em medicina integrativa e com décadas de experiência clínica, 7 em cada 10 diabéticos tipo 2 no Brasil estão recebendo um tratamento inadequado. E o pior, muitas vezes acreditam que estão fazendo tudo certo. A verdade que poucos têm coragem de dizer é simples e dura ao mesmo tempo. A maneira como a diabetes tipo 2 é tratada ainda está presa em protocolos antigos, incompletos, em muitos casos, perigosos. E aqui está a informação mais importante de todas, aquela que muitos especialistas evitam dizer claramente. A metformina, e outros medicamentos semelhantes, não tratam a causa real da doença. O que eles fazem, na prática, é empurrar a glicose para dentro das células à força, enquanto o pâncreas continua sofrendo por dentro. É por isso que tanta gente segue tomando remédios, fazendo sacrifícios, comendo menos açúcar, e mesmo assim acorda todos os dias com a glicose alta. E o mais injusto, muitos ainda se culpam achando que estão fazendo algo errado, quando, na verdade, o problema está na abordagem ultrapassada que receberam. Se você está lendo isso e se identificou, respire fundo, não é culpa sua. Aliás, se esse tema faz sentido para você, aproveite e já deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda muito quem precisa dessas informações a encontrá-las também. Um dos pontos apontados pelos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio, em parceria com especialistas que repassaram o estudo para a USP, mostra algo alarmante. O protocolo de tratamento mais difundido atualmente ignora completamente o estado real do pâncreas. Muitos pacientes passam anos focando apenas no nível de glicose no sangue, sem perceber que a raiz do problema está na inflamação, no bloqueio e na exaustão das células beta, justamente as responsáveis por produzir a insulina natural do corpo. Quando o tratamento se limita a empurrar a glicose para dentro das células, mas não reduz a inflamação do pâncreas, acontece um ciclo perigoso. O corpo aparenta melhorar por alguns dias. Você acha que o remédio está funcionando, mas por dentro, o pâncreas está cada vez mais sobrecarregado. E as células continuam morrendo lentamente. Com o tempo, o que parecia controle vira dependência crescente de medicamentos, aumento de peso, dificuldade extrema de baixar a glicose, em muitos casos, necessidade de insulina. Isso sem falar das complicações que vão surgindo silenciosamente: neuropatia, problemas circulatórios, perda de visão e, nos casos mais graves, amputações que poderiam ser evitadas. O Dr. Hiroshi conta que já presenciou centenas de casos que poderiam ter sido completamente diferentes se o foco estivesse na regeneração pancreática e não apenas no controle momentâneo da glicose. Segundo ele, os remédios convencionais são como jogar água em um incêndio sem apagar o fogo, aliviam o calor por um instante, mas o fogo continua consumindo a casa por dentro. E é aí que entra outra reflexão que muitos pacientes evitam fazer, mas que é essencial. Será que você está realmente tratando sua diabetes da forma correta? A maioria das pessoas, no fundo, sente que algo não está funcionando, mas continuam seguindo o mesmo caminho porque o médico disse que é assim mesmo. Diabetes não tem cura. É normal aumentar a dose do remédio com o tempo. Faz parte do processo usar insulina um dia. Mas, e se tudo isso estiver errado desde o começo? E se a diabetes tipo 2 for muito mais reversível do que te fizeram acreditar? E se o que você sempre tratou como uma sentença de vida inteira for, na verdade, um processo que pode ser desacelerado, ou até revertido, quando a causa real é atacada? A ciência mais moderna sobre metabolismo, inflamação e regeneração celular já mostrou que diabetes tipo 2 não é simplesmente um problema de açúcar no sangue. Ela é um problema de comunicação celular e desgaste pancreático. Enquanto isso não for tratado, o corpo vai continuar pedindo socorro. Por isso tantos pacientes relatam glicose instável mesmo fazendo dieta, dificuldade para emagrecer, sensação constante de cansaço e fome, piora lenta e progressiva dos exames, necessidade de doses cada vez maiores de remédio. E, no final, a temida frase: agora vamos precisar começar a insulina. Essa frase, inclusive, é uma das maiores derrotas emocionais para quem luta contra a diabetes. Mas a verdade é que, em grande parte dos casos, ela não precisaria ser inevitável. Nos últimos anos, estudos sobre inflamação crônica, microbiota intestinal, resistência à insulina e regeneração das células beta vêm mostrando um caminho completamente diferente, um caminho que não tenta apenas controlar sintomas, mas reativar o próprio corpo. E é justamente esse caminho que você vai entender ainda mais profundamente nas próximas partes deste conteúdo.
Antes de continuarmos, aproveite para comentar aqui embaixo o que mais te chamou a atenção até agora. Sua opinião e experiência podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Para entender por que tanta gente continua sofrendo com a diabetes tipo 2 mesmo fazendo tudo certo, primeiro é preciso compreender o que realmente acontece dentro do corpo de alguém que convive com esse diagnóstico. Durante muito tempo, acreditou-se que o problema estava exclusivamente na glicose consumida, nos doces, nos carboidratos e na falta de exercício. Mas a ciência moderna tem deixado algo cada vez mais claro. O pâncreas é o centro dessa história, e é justamente nele que quase ninguém presta atenção de verdade. Pense da seguinte forma: o pâncreas é como uma pequena fábrica dentro do corpo, responsável por produzir a insulina que leva a glicose para dentro das células. Essa fábrica funciona com precisão impressionante quando saudável. Mas, com o tempo, por uma combinação de fatores como alimentação ruim, genética, estresse crônico, sedentarismo e até mesmo exposição a inflamações contínuas, essa fábrica começa a trabalhar sob pressão. As células beta, responsáveis por liberar a insulina, ficam inflamadas, travadas e cansadas. É exatamente aqui que o ponto mais preocupante de todo esse cenário aparece. 90% dos tratamentos tradicionais ignoram completamente o estado dessas células beta. O que se faz é empurrar a glicose à força para dentro das células, sem recuperar a capacidade natural do corpo de produzir insulina de maneira saudável. E quando se ignora o pâncreas, ignora-se a origem do problema. O resultado: um ciclo perigoso e crescente. A glicose sobe. O remédio força a glicose a descer. O pâncreas continua inflamado e exausto. As células beta vão morrendo. Fica cada vez mais difícil controlar a glicose. Surge a necessidade de aumentar a dose. Depois vêm as combinações de remédios, até chegar na insulina. E, para muitos, complicações graves. E aqui está um detalhe que quase ninguém fala abertamente. Quanto mais você força o corpo a agir, sem antes recuperar o que está inflamado, mais ele se desgasta. Por isso tantas pessoas dizem que, depois de alguns anos tomando os mesmos medicamentos, eles param de funcionar. Eles não pararam de funcionar. O pâncreas é que já não consegue mais acompanhar o ritmo. Não é coincidência que tantos pacientes, mesmo seguindo exatamente o que o médico prescreve, acabam enfrentando subidas bruscas de glicose pela manhã, fadiga constante, dificuldade extrema para perder peso, retenção de líquidos, visão embaçada, cãibras nas pernas, formigamento nos pés, insônia por variações glicêmicas, pressão alta associada. Esses sintomas não são apenas inconvenientes. Eles são avisos. Sinais do corpo dizendo: algo não está sendo tratado na raiz. E isso conversa diretamente com o que o Dr. Hiroshi vem repetindo há anos, algo que só agora começa a ganhar espaço entre especialistas mais atualizados. A verdadeira causa da diabetes tipo 2 é inflamatória e metabólica, não simplesmente doces demais. Claro, comer açúcar em excesso prejudica. Mas não basta retirar o açúcar se o pâncreas continuar inflamado. É como tentar retirar fumaça de uma casa em chamas sem apagar o fogo. A fumaça até diminui por alguns minutos, mas o incêndio segue consumindo tudo. É isso que acontece com milhões de brasileiros todos os anos. Eles fazem dieta, trocam alimentos, caminham mais, e ainda assim os exames pioram. Porque o fogo continua lá, silencioso, escondido, interno. Outro ponto importante: muitos pacientes não entendem por que ganham peso mesmo comendo pouco. Isso acontece porque, quando a insulina natural não funciona direito, o corpo entra em modo de defesa, acumulando gordura principalmente na região abdominal. A insulina é um hormônio altamente anabólico, ou seja, seu excesso favorece o estoque de gordura. E aqui está um detalhe que quase ninguém explica. Quando o pâncreas está inflamado e produz insulina de forma irregular, o corpo interpreta isso como um sinal de instabilidade. Dessa forma, ele acumula gordura para se proteger. Não é preguiça. Não é falta de disciplina. É fisiologia. Por isso você vê tantas pessoas lutando para emagrecer sem sucesso. Elas não precisam de mais força de vontade, precisam que o pâncreas volte a trabalhar corretamente. Isso também explica por que tantas pessoas relatam que, no começo, os remédios parecem funcionar bem, mas depois se tornam insuficientes. Conforme a inflamação avança, as células beta perdem ainda mais a capacidade de produzir insulina. Então o corpo exige doses maiores, mais combinações de remédios, mais pressão metabólica. E o mais triste: muitos acreditam que esse é o destino natural da doença. Mas não é. A verdade é que a diabetes tipo 2 é uma condição progressiva apenas quando ela é tratada de forma incompleta. Quando a causa é tratada,
a inflamação pancreática, a resistência à insulina e os bloqueios celulares, o quadro muda completamente. Nos últimos anos, estudos japoneses, canadenses e europeus mostraram que células beta podem sim ser reativadas. A inflamação crônica pode ser reduzida. A sensibilidade à insulina pode ser recuperada. O pâncreas pode voltar a funcionar de forma muito mais estável. E quando isso acontece, o paciente acorda com glicose mais baixa, sente menos fome, perde peso com muito mais facilidade, dorme melhor, tem mais energia, reduz, com o acompanhamento médico, a necessidade de remédios, estabiliza os exames por períodos maiores. É exatamente esse tipo de abordagem que o Dr. Hiroshi tem defendido ao longo de sua carreira. E é isso que começa a aparecer agora em estudos de universidades como Tóquio, Harvard, USP e Cambridge. Mas talvez a pergunta mais importante seja: por que isso não é explicado claramente nos consultórios? A verdade é que existem dois motivos principais, e nenhum deles é culpa do paciente. O sistema de saúde foi estruturado para tratar sintomas. Os medicamentos foram criados para baixar glicose rapidamente, não para regenerar o pâncreas. Isso não significa que eles são inúteis, mas sim que não podem ser o único pilar do tratamento. O protocolo mais usado é antigo. A maior parte das diretrizes comuns para diabetes tipo 2 foi criada décadas atrás, quando ainda não se entendia o papel da inflamação no pâncreas. Hoje já se sabe que a raiz do problema é muito mais complexa e muito mais tratável. E é sobre isso que as próximas partes vão se aprofundar. Como funciona a regeneração pancreática, por que ela é possível e o que impede a maioria das pessoas de alcançá-la. Enquanto isso, aproveite para compartilhar aqui nos comentários se você já sentiu algo parecido. Muita gente passa pelos mesmos desafios e nem imagina que não está sozinha. Essa troca ajuda mais pessoas a entenderem os sinais do próprio corpo. Quando falamos em regeneração pancreática, muita gente encara isso como algo quase impossível, como se o pâncreas fosse um órgão condenado a se deteriorar com o tempo. Mas essa ideia não corresponde ao que a ciência tem revelado nos últimos anos. E, curiosamente, é justamente essa informação que poderia ter mudado o destino de milhões de pessoas que ouviram, durante décadas, que diabetes tipo 2 é progressiva e sem volta. A verdade é que, nas últimas 2 décadas, pesquisadores de diversos países demonstraram que as células beta, aquelas responsáveis pela produção de insulina, possuem sim a capacidade de se recuperar, desde que o ambiente ao redor delas seja corrigido. Ou seja, não adianta só tentar empurrar a glicose para dentro das células, é preciso recuperar o ambiente interno que permite ao pâncreas voltar a trabalhar naturalmente. Para entender isso, imagine que as células beta são como pequenas chamas. Elas precisam de oxigênio, nutrientes, estabilidade e equilíbrio para continuar acesas. Quando a inflamação crônica, glicose alta constante, sobrecarga metabólica e resistência à insulina, essas chamas começam a se apagar lentamente. A boa notícia é que, quando essas agressões são removidas, algumas dessas chamas podem se reacender. É por isso que tantos estudos recentes têm mostrado melhora significativa em pacientes que conseguem reduzir a inflamação interna, restaurar a comunicação celular e diminuir a resistência à insulina. O pâncreas, então, consegue voltar a produzir insulina com mais eficiência, e esse é um dos segredos que quase ninguém explica nos consultórios tradicionais. Agora, o que impede essa regeneração? O inimigo número 1 é a inflamação silenciosa. A inflamação é como um ruído dentro do corpo. É um barulho interno que impede as células de funcionarem. Ela danifica tecidos, confunde hormônios e cria um ambiente tóxico para as células beta. Na diabetes tipo 2, essa inflamação atinge 3 áreas ao mesmo tempo. O fígado, que passa a liberar glicose em excesso. A musculatura, que perde a sensibilidade à insulina. O pâncreas, que fica sobrecarregado e inflamado. E aqui está algo que quase ninguém explica. Não existe como regenerar o pâncreas enquanto o fígado e os músculos estão enviando sinais confusos e inflamatórios para o corpo. É como tentar consertar o motor com os cabos elétricos entrando em curto. Você pode trocar peça por peça, mas o problema vai continuar. Por isso, muitos tratamentos alternativos e naturais têm mostrado resultados impressionantes. Eles não tratam apenas a glicose, mas sim todo o ambiente metabólico. Reduzem inflamação. Reparam a sensibilidade hormonal. Melhoram a comunicação entre células. E então, finalmente, permitem que o pâncreas respire. Dr. Hiroshi sempre enfatiza que o corpo humano tem uma capacidade extraordinária de cura, desde que receba os estímulos certos.
Ele menciona casos em que pacientes, antes totalmente dependentes de combinações agressivas de medicamentos, voltaram a apresentar glicemias mais estáveis, melhor energia e até redução de doses depois de algumas semanas adotando uma abordagem que reequilibra o corpo. Esses resultados não acontecem porque o remédio milagroso apareceu, mas porque a causa real foi atacada. E, quando isso acontece, a glicose naturalmente se regula. Aliás, é exatamente isso que estudos recentes têm mostrado. O controle glicêmico é consequência da recuperação do corpo, não o contrário. Essa é uma das grandes falhas da abordagem tradicional: tratar o sintoma e ignorar o sistema. É por isso que tanta gente piora mesmo tomando remédio, e tantos outros melhoram quando tratam a inflamação. E aqui vai uma parte extremamente importante. A resistência à insulina, que é uma das principais causas da glicose alta, não é apenas um problema do sangue. Ela é um problema das células. Imagine uma porta. A insulina é a chave que abre essa porta para a glicose entrar. Quando há resistência à insulina, essa porta está enferrujada. Não importa quantas chaves você tente, elas não entram. O tratamento tradicional tenta resolver dando mais chaves, insulina. Mas o tratamento correto deveria resolver a ferrugem da porta. Quando essa ferrugem, a inflamação, é reduzida, a porta volta a abrir normalmente. E aí o pâncreas trabalha menos, a glicose cai naturalmente, a energia aumenta e o corpo volta a responder como deveria. É justamente por isso que pacientes que conseguem diminuir a inflamação relatam sono mais profundo, perda de peso sem tanto esforço, glicose estável ao acordar, menos fome noturna, mais disposição, diminuição de picos hiperglicêmicos, redução da pressão arterial, melhora na visão e circulação. Esses relatos não são coincidências, são sinais de que o corpo está voltando ao equilíbrio. E aqui vai um ponto que pode mudar a forma como você encara sua própria saúde. A diabetes tipo 2 não é simplesmente uma doença, é um aviso. É o corpo gritando: algo está inflamado, algo precisa ser corrigido. E, quanto mais cedo você começa a tratar essa inflamação, mais rápido o pâncreas reage. Agora, antes de avançarmos para a parte em que explicarei por que esse conhecimento não chega aos pacientes, e quais são os passos que realmente ajudam a reverter esse quadro, preciso te dizer algo importante. Muitas pessoas que assistem conteúdos como este, que acompanham informações profundas sobre saúde e bem-estar, ainda não são inscritas no canal. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Se esse for o seu caso, aproveite agora para verificar. Estando inscrito, você recebe notificações sempre que vídeos como este forem lançados, o que permite acompanhar as novas descobertas sobre diabetes, metabolismo e regeneração pancreática no momento certo, sem perder nada. Agora, vamos seguir para a parte mais reveladora. Por que esse conhecimento é tão pouco divulgado e quais caminhos realmente funcionam na prática? Para compreender por que milhões de pessoas ainda enfrentam o pesadelo da diabetes tipo 2 sem enxergar uma melhora real, mesmo com tanta informação disponível, é preciso olhar além dos consultórios médicos e além das bulas de remédios. A verdade é que existe um grande abismo entre aquilo que a ciência mais atual descobriu e o que realmente é aplicado na prática clínica do dia a dia. Esse abismo não existe por maldade, mas existe por estrutura. Ou melhor, por uma falta de atualização estrutural. Vamos começar por uma questão fundamental. A velocidade da ciência é completamente diferente da velocidade do sistema de saúde. Quando um estudo novo, robusto e inovador revela algo importante, como regeneração pancreática, redução inflamatória profunda ou reversão de resistência à insulina, esses achados passam por um longo caminho até virar protocolo clínico. E esse caminho, muitas vezes, leva anos. Em alguns casos, décadas. Enquanto isso, os pacientes continuam recebendo orientações que foram criadas em um mundo que já não existe. Um mundo onde não se entendia o impacto da microbiota intestinal, onde a inflamação era vista como coadjuvante e não protagonista, e onde o pâncreas era tratado como um órgão sem retorno. Hoje sabemos que tudo isso mudou. Mas o sistema não acompanhou. O Dr. Hiroshi sempre destaca que a medicina tradicional é brilhante em muitas áreas, especialmente em emergências. Mas quando falamos de doenças metabólicas crônicas, como diabetes tipo 2, ela ainda trabalha com ferramentas limitadas. Não por falta de inteligência humana, mas por falta de atualização de protocolos. E há outro ponto que precisa ser dito com honestidade: a indústria farmacêutica tem um papel grande na forma como essas doenças são conduzidas. Não se trata de teorias conspiratórias, mas de lógica comercial. Medicamentos fazem parte da vida moderna, e muitos são essenciais. Mas existe um detalhe.
Um paciente que melhora e reduz a necessidade de remédios não é tão interessante para o sistema quanto um paciente que depende desses remédios por anos. Isso não significa que médicos ou profissionais da saúde queiram o mal dos pacientes, muito pelo contrário. Mas significa que existe uma engrenagem complexa, global, que gira de acordo com interesses econômicos e que, sem querer, atrasa avanços terapêuticos. É por isso que, quando pesquisas mostram melhora significativa em pessoas que mudam a abordagem e passam a tratar a inflamação, a resistência e a exaustão pancreática, esses estudos muitas vezes passam despercebidos pelo grande público. Nesse cenário, o paciente comum nem imagina que existem estratégias que reduzem inflamação em dias. Há nutrientes, compostos bioativos e hábitos que recuperam a sensibilidade à insulina. Existem formas de melhorar o ambiente interno do pâncreas. O corpo pode, sim, regenerar parte da capacidade natural de produzir insulina. É possível ter mais energia, emagrecer e estabilizar a glicose sem depender apenas de medicamentos agressivos. Essas informações ficam restritas a nichos da medicina integrativa, à pesquisa acadêmica de ponta e a médicos que decidem buscar uma abordagem mais completa. E isso nos leva a outro ponto crucial. A maioria das faculdades de medicina não ensina esse tipo de abordagem. Os currículos universitários ainda focam quase totalmente em prescrição medicamentosa, diretrizes antigas, controle glicêmico, manejo de sintomas. Em outras palavras, ensina-se como controlar a glicemia, não como restaurar o pâncreas. Como gerenciar complicações, não como prevenir a deterioração. Como ajustar doses, não como ajustar o ambiente metabólico. Esse descompasso educacional cria gerações de profissionais brilhantes, mas que saem da faculdade com uma visão limitada sobre doenças metabólicas crônicas, não por culpa deles, mas por falta de atualização do sistema acadêmico. E quem sofre? O paciente. O paciente que faz tudo certo, mas continua piorando. O paciente que acredita que é assim mesmo. O paciente que vê o remédio aumentar, a insulina chegar, os exames piorarem. O paciente que passa a acreditar que está condenado. Mas dentro dele existe algo que ele mesmo sente, mesmo que não saiba explicar. Existe algo errado nesse tratamento, eu não deveria estar piorando. E ele tem razão. O corpo está dando sinais. Quando o pâncreas está inflamado e exausto, ele produz insulina demais em alguns momentos e de menos em outros. Quando a resistência à insulina está alta, o fígado libera glicose mesmo quando você não está comendo. Quando os músculos não respondem à insulina, a glicose fica sobrando na corrente sanguínea. Isso não é falta de força de vontade. Isso não é culpa do paciente. Isso é uma disfunção metabólica tratável, quando o foco está no lugar certo. Mas aqui vai uma outra verdade que quase ninguém conta. Não existe uma solução única. Não existe um remédio mágico. Não existe um chá milagroso. Não existe uma pílula que substitui o processo interno de regeneração. O que existe, isso sim, é um caminho estruturado. Reduzir inflamação. Restaurar sensibilidade à insulina. Proteger células beta. Reequilibrar o metabolismo. Diminuir a sobrecarga do pâncreas. Devolver energia ao corpo. Melhorar a microbiota intestinal. Regular hormônios ligados ao estresse. Reensinar o corpo a usar glicose corretamente. Esse caminho, quando seguido de forma consistente, leva a resultados reais. Glicose mais baixa, mais energia, menos fome, perda de peso e até redução de remédios, sempre com acompanhamento médico. Mas para entender como montar esse caminho, é preciso entender o porquê. E é isso que nos leva ao próximo passo da explicação. Como o corpo reage quando começamos a tratar a causa, e não apenas a glicose. Essa será a parte mais transformadora de todas, porque é nela que você vai compreender, finalmente, o que impede o seu corpo de melhorar e o que ele precisa para começar a reagir. Agora que você já entende que a diabetes tipo 2 não é apenas uma questão de açúcar, mas sim um desequilíbrio complexo envolvendo inflamação, resistência hormonal e exaustão pancreática, fica mais fácil compreender por que tantas pessoas passam anos lutando contra números que nunca se estabilizam. Mas a pergunta mais importante é: o que realmente acontece com o corpo quando finalmente começamos a tratar a causa verdadeira dessa doença? Para responder isso, precisamos olhar para o corpo humano como aquilo que ele realmente é: um sistema vivo, adaptável, inteligente e absolutamente extraordinário. Um corpo que, quando recebe os sinais certos, ativa mecanismos internos de reparo que muitos nem imaginam existir. A primeira mudança, e talvez a mais impressionante, ocorre na sensibilidade à insulina. Quando a inflamação diminui, a comunicação entre as células e a insulina começa a melhorar.
A porta que estava enferrujada finalmente começa a destravar. De repente, a glicose que antes permanecia presa no sangue encontra caminho para entrar nos tecidos de forma mais natural. Isso não apenas reduz a glicemia, mas também diminui a necessidade de o pâncreas trabalhar desesperadamente. É como se, finalmente, o corpo voltasse a respirar. Quando essa porta volta a funcionar, surgem os primeiros sinais de melhora. A glicose ao acordar começa a cair. O corpo deixa de fabricar açúcar em excesso durante a madrugada. Os picos pós-prandiais diminuem. A energia ao longo do dia se estabiliza. Essas mudanças iniciais são preciosas, porque indicam que o organismo está, aos poucos, retomando o controle da própria bioquímica. Depois, outra transformação começa a acontecer. O pâncreas passa a ser menos forçado. Isso é fundamental, porque cada grama de glicose que o corpo consegue utilizar corretamente é menos pressão sobre as células beta. E é aqui que muitos pacientes relatam uma mudança que não conseguem explicar com palavras. A sensação de leveza interna, como se o corpo deixasse de lutar contra si mesmo. Essa sensação não é imaginária, ela é biológica. Quando o pâncreas deixa de operar no limite, a inflamação diminui, a produção de insulina fica mais estável e o corpo pode, finalmente, entrar em um estado mais equilibrado. Outro aspecto impressionante surge nesse processo: o emagrecimento natural. Não aquele emagrecimento difícil, sofrido, que exige uma guerra diária com a comida. Mas um emagrecimento que acontece como consequência do equilíbrio hormonal. Quando a insulina deixa de ser produzida em excesso, o corpo deixa de estocar gordura de maneira compulsiva. Ele finalmente entende que não precisa mais se defender. A resistência hormonal reduzida permite que o fígado funcione melhor, os músculos utilizem glicose de forma eficiente, o cérebro receba energia de maneira constante, o metabolismo se acelere naturalmente. Não é milagre. É fisiologia. É ciência. É o corpo fazendo o que ele nasceu para fazer. Com a redução da inflamação, outras áreas também começam a reagir positivamente. A pressão arterial tende a baixar. A circulação melhora. A visão estabiliza. A sensibilidade dos pés pode melhorar. O sono se torna mais profundo. A disposição aumenta. O humor e a clareza mental voltam. Esses sinais são muito mais do que efeitos colaterais. Eles são a prova viva de que tratar a causa traz benefícios para todo o organismo. E tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável e libertadora. A diabetes tipo 2 não deveria ser encarada como uma sentença, e sim como um desequilíbrio que pode ser corrigido quando se entende sua raiz. O grande problema é que muitas pessoas passam anos acreditando que a única resposta é aumentar a dose de remédios. Elas acreditam nisso porque nunca lhes foi explicado o que está realmente acontecendo por dentro do corpo. Porque nunca lhes foram apresentadas alternativas. Porque nunca ouviram que regenerar o funcionamento pancreático é possível. Mas agora você sabe. Agora você tem informação. E informação é poder, especialmente quando falamos de saúde. O corpo humano tem uma capacidade gigantesca de cura, mas ele precisa ser ouvido. A inflamação precisa ser reduzida. O pâncreas precisa ser protegido. As células precisam receber ambiente adequado para funcionar. A insulina precisa voltar a ser entendida pelo corpo. E, acima de tudo, o tratamento precisa ser baseado em causa, não apenas em sintomas. O que você faz com esse conhecimento é uma escolha poderosa. Uma escolha que pode definir sua energia, sua visão, sua independência, sua qualidade de vida, seu futuro. Porque a verdade é que ninguém merece viver com medo da glicose subir. Ninguém merece conviver com o risco de complicações severas. Ninguém merece se culpar por algo que não entende. Ninguém merece acreditar que está condenado a uma vida limitada. A ciência mudou. A medicina evoluiu. O conhecimento avançou. E você não precisa mais ficar preso a diretrizes ultrapassadas. A jornada para reequilibrar seu corpo começa com um passo: entender a causa. E você já deu esse passo hoje. A partir daqui, cada decisão pode te aproximar da saúde que você merece. Cuide do seu corpo como ele merece. Proteja o seu pâncreas. Escute os sinais. E lembre-se, seu corpo não está contra você. Ele está pedindo ajuda. O próximo capítulo da sua saúde não precisa repetir os anteriores. E antes de encerrarmos, compartilhe aqui nos comentários o que você aprendeu de mais valioso ao longo dessas 5 partes. Sua opinião pode abrir os olhos de alguém que está passando pelo mesmo desafio.